Você já parou e se perguntou se vale a pena criar uma holding se você tem apenas um imóvel? Muitas pessoas acreditam que holding é só para quem tem muitos imóveis, muito patrimônio. Mas se eu te disser que isso não passa de um mito, no vídeo de hoje eu vou te contar por que criar uma holding mesmo tendo apenas um imóvel é uma das melhores decisões que você vai tomar. E fique até o final que eu vou te contar um erro que a maioria das pessoas comete e que pode custar muito, muito caro. Vamos direto ao ponto. O meu nome é Daglia Santos, eu sou advogada imobiliarista, sou apaixonada pelo mundo das holdings familiares e hoje, de forma muito simples e objetiva, eu vou responder a pergunta que muitas pessoas se fazem. É verdade que a holding é só para quem tem muitos imóveis ou uma grande empresa? Na realidade, não importa o número de imóveis. Importa se você toma a decisão de ser a pessoa da sua família que interrompe o ciclo do inventário e dos pagamentos infindáveis de impostos para o governo. Se você já me acompanha nas redes sociais, sabe que eu já contei várias vezes das famílias que recorrentemente pagam impostos sobre o mesmo imóvel. Eu tenho uma cliente, eu já dei esse exemplo várias vezes, que ela herdou fazendas, que vem lá do bisavô. Então, o avô pagou o inventário para herdar do bisavô, o pai pagou o inventário para herdar do avô e ela, por sua vez, pagou o inventário para herdar do pai. Veja que essa família está pagando várias vezes imposto sobre o mesmo imóvel. Veja quanto imposto desnecessariamente foi pago para o fisco e quanta perda patrimonial essa família já teve. Então, essa minha cliente agora tomou a decisão de ser a pessoa que interrompe esse ciclo na família dela e ela tomou a decisão de organizar a sucessão e não depender mais do Estado, não depender mais de um juiz, e ela então organizou o sistema de holding familiar. Se você tem imóveis, independente do valor deles, você sabe que para que eles sejam transmitidos a seu filho, você vai ter que, eles, é claro, vão ter que abrir um inventário e pagar imposto. E você também sabe que essa carga tributária está cada vez maior. O que a holding faz? Ela elimina a sua família dessa preocupação. Ela tira das famílias a necessidade de abrir um inventário, porque de uma forma muito simples, num arranjo societário, nós integralizamos os bens dessa família, nós transmitimos para as pessoas que aqueles detentores do patrimônio querem beneficiar e nós reservamos todo o poder de decisão e de administração nas mãos de quem efetivamente construiu um patrimônio, que é diferente do que acontece numa doação, pois numa doação você transfere já a titularidade e a propriedade dos imóveis para a pessoa que está recebendo a doação. Então a holding, ela tem essa grande vantagem. Uma outra vantagem que eu sempre explico e que vale muito a pena é que a holding te dá a possibilidade de reversão, o que uma doação não traz, né? Se você se arrepende de uma doação, você não pode reverter essa decisão. Você não pode reverter essa doação. Mas se você transfere as cotas de uma empresa em que os bens estão integralizados para os seus filhos e você se arrepende porque você entende que ele não merece mais ou porque ele não teve um bom comportamento, a qualquer momento você recupera aquelas cotas. Mas isso não acontece em qualquer arranjo societário. Ele só acontece naqueles arranjos societários que foram muito bem estruturados por pessoas especialistas nessa matéria e que efetivamente tomaram o cuidado de inserir as cláusulas necessárias, não só no contrato social, mas nos documentos paralelos, como o acordo de sócios, por exemplo. É evidente que não só essas vantagens que eu trouxe até aqui são destacadas na holding, mas principalmente a economia de impostos. Hoje nós sabemos que
um inventário depreda cerca de 40% do patrimônio da pessoa. E eu falo que isso é muito triste, por quê? Porque o que eu mais vejo na prática é as famílias serem rebaixadas de classe social. Então, uma família lutou muito tempo para proporcionar um determinado padrão de vida para os seus filhos, né? E esses filhos são surpreendidos com o falecimento dos seus pais, eles precisam abrir um inventário, muitas vezes eles não têm liquidez, que é necessário para pagar custas, né? Para movimentar a máquina, e eles precisam então vender um imóvel para arcar com essas despesas, e esse imóvel normalmente a ser vendido nas pressas, irregular, porque está no nome do falecido, ele é vendido com um preço muito menor do que o de mercado. Então, quando o inventário chega ao fim e o patrimônio é dividido, o que sobra, na verdade, não sustenta mais o padrão de vida naquele lugar que eles são habituados. Então, na minha perspectiva, o mais triste ainda é esse rebaixamento social. Os pais fizeram tudo para proporcionar um padrão de vida e quando o inventário acaba, eles precisam se mudar, os herdeiros de bairro, porque o que sobra do inventário acaba não sendo suficiente para manter aquela vida naquele mesmo lugar, o bem é vendido e eles precisam se readaptar em novas condições. Mas lembra que eu te falei no início do vídeo que tem um erro grave que muitas pessoas cometem que pode custar muito caro? Na minha perspectiva, esse erro grave é transmitir todos os bens aos filhos em vida sem uma estrutura adequada. Muitas famílias optam pela doação dos imóveis. E tá tudo bem doar imóveis, se é essa efetivamente a sua decisão, mas você precisa fazer isso com cláusulas adequadas, sob pena de te custar muito caro. Um dos riscos que eu gosto de destacar, e eu já dei muitos exemplos práticos ao longo da minha vida, quem me acompanha há algum tempo já sabe, principalmente em outras redes, é que a doação dos imóveis expõe aqueles bens doados pelos pais a eventuais dívidas contraídas pelos herdeiros. Então, por exemplo, se você tem um filho empresário e esse filho se expõe a dívidas da sua empresa, em que há uma desconsideração da personalidade jurídica, por exemplo, a penhora vai recair aqueles bens. E não vai adiantar o argumento de que foram bens doados pelos meus pais. Não, está no seu CPF, são seus, são penhorados. Então, a família constrói o patrimônio, fez a doação, na verdade, com o único objetivo de que os filhos não precisassem passar por inventário e, ao fim e ao cabo, os bens acabam sendo penhorados por dívidas imprevistas, né? Porque quem empreende aqui no Brasil está suscetível a algumas intercorrências. Então, esse é um dos riscos de expor os imóveis a uma doação direta para a pessoa física, que muitas famílias acabam fazendo porque procuram profissionais que efetivamente só sabem fazer a doação, não sabem estruturar uma holding. Outro problema que decorre da doação é que muitas vezes se faz necessário coletar a anuência da esposa ou da companheira num ato de disposição desses bens, a depender do regime de bens, e o casal não tá passando por um bom momento, e o outro por uma simples birra diz, eu não vou assinar. Eu já contei muitas vezes, foi um dos casos mais chocantes que passou no meu escritório, de uma família que perdeu uma permuta multimilionária aqui no litoral de Santa Catarina, porque a nora não quis assinar o documento, era bem doado, os filhos concordavam em fazer a permuta, mas eles dependiam da assinatura da nora e a nora não aceitava. Então, brevemente eu expus para você aqui, né, alguns paradigmas, quebrei alguns mitos relacionados à constituição da holding quando se tem apenas um imóvel e expus também os riscos de fazer outras formas de planejamento sem contar com a assessoria de um profissional adequado. Agora que você viu esses benefícios, comenta aqui nos comentários o que você acha da ideia de criar uma holding com apenas um imóvel. Não esquece, por favor, de curtir esse vídeo,
de compartilhar, de se inscrever aqui no meu canal e me ajudar a disseminar informação gratuita ao maior número de pessoas possíveis. Estamos todos unidos, buscando proteger os bens da nossa família e também proteger as pessoas que a gente ama.